Bom dia, bom dia, bom dia. Eis-nos aqui, meus amados, minhas amadas, outra vez para trazer-lhes a palavra do Senhor, para trazer-lhes a instrução do Senhor nosso Deus. Bom dia, amados acolhedores, bom dia, família e irmã. Sejam todos muito bem-vindos, fiquem à vontade e abramos os nossos corações. Já cheguem aqui na nossa live, deixando os likes, deixando os corações, os comentários, todas aquelas manifestações que tanto elencam, elevam e fortalecem o nosso ministério virtual. Já chegue aqui então deixando seu joinha, seu gostei, sua manifestação. O nosso endereço aqui no YouTube é o Clóvis Man. Então se inscreva no nosso canal, ative o sininho e compartilhe o nosso canal, tá bom? Faça isso agora, tá ok? Nós estamos no livro do profeta Isaías. Hoje nós faremos o capítulo 48 do profeta Isaías. Estamos lendo este texto e destacando algumas lições para as nossas vidas, tá bom? Isaías 48 diz assim: Escutem isto, ó descendente de Jacó, vocês que são chamados pelo nome de Israel e vêm da linhagem de Judá. Vocês que fazem juramentos pelo nome do Senhor e invocam o Deus de Israel, mas não em verdade nem em retidão. Vocês que se chamam cidadãos da cidade santa e dizem confiar no Deus de Israel, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Eu predisse há muito as coisas passadas, a minha boca as anunciou e eu as fiz conhecidas. Então, repentinamente agi e elas aconteceram, porque eu sabia quão obstinado você era. Que os tendões do seu pescoço era ferro e a sua testa era de bronze. Por isso há muito contei a você essas coisas. Antes que acontecessem, eu as anunciei a você, para que não pudesse dizer: os meus ídolos as fizeram, a minha imagem de madeira e o meu Deus de metal as determinaram. Você já ouviu essas coisas? Olhe para todas elas, você não irá admiti-las? De agora em diante eu contarei a você coisas novas, coisas ocultas que você desconhece. Elas foram criadas agora, não há muito. Elas, elas foram criadas agora não há muito tempo. Você nunca as conheceu, por isso não pode dizer, sim, eu as conhecia. Você não tinha conhecimento nem entendimento. Desde a antiguidade, o seu ouvido tem se fechado. Sei quão traiçoeiro você é. Desde o nascimento você é chamado rebelde, por amor do seu nome eu adio a minha ira. Por amor do meu nome eu adio a minha ira. Por amor do meu louvor eu a contenho, para que você não seja eliminado. Veja, eu refinei você, embora não como prata. Eu o provei na fornalha da aflição. Por amor de mim mesmo, por amor de mim mesmo, eu faço isso. Como posso permitir que eu mesmo seja difamado? Não darei a minha glória a outrem. Escute-me, ó Jacó, Israel a quem chamei, somente eu sou Deus, sou o primeiro e sou o último. A minha mão lançou os alicerces da terra e a minha mão direita estendeu os céus quando eu os convoco. Todos juntos se põem em pé. Reúnam-se todos vocês e escutem. Qual dos ídolos predisse essas coisas? O amado do Senhor cumprirá o seu propósito contra a Babilônia, o seu braço será contra os babilônios. Eu mesmo falei, sim, eu o chamei, eu o trarei, ele será bem-sucedido na minha missão. Aproximem-se de mim, escutem isso. Desde o primeiro anúncio não falei secretamente, na hora em que acontecer, estarei ali. Agora o soberano Senhor enviou-me com o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve andar. Se ao menos você tivesse prestado atenção nas minhas ordens, a sua paz seria como um rio, a sua retidão como as ondas do mar. Os seus descendentes seriam como a areia, os seus filhos como inúmeros grãos de areia. O nome deles jamais seria eliminado nem destruído de diante de mim.
Que repertório de palavras que esse servo do Senhor tem, né? Deixem a Babilônia, fujam do meio dos babilônios, anunciem isso com gritos de alegria e proclamem-no, enviem-nos aos confins da terra. Digam: o Senhor resgatou o seu servo Jacó, não tiveram sede quando ele os conduziu através dos desertos. Ele fez que da rocha fluísse água, fendeu a rocha e a água jorrou. Não há paz para os ímpios, diz o Senhor. Que fenomenal o texto, que repertório linguístico tem esse profeta. Então aqui nós temos este capítulo 48 agora dirigindo-se para Israel, e esse capítulo vai encerrar a sessão iniciada lá no capítulo 40. Deus confronta a rebeldia de Israel, mas ao mesmo tempo ele revela a sua misericórdia, a sua graça sem limite, a sua graça extraordinária. O tema central será: Deus disciplina seu povo, mas não desiste dele. Deus julga, Deus traz o peso sobre o seu povo, mas não desiste da gente. Deus não desiste do seu povo. O tema aqui poderia ser feito da seguinte maneira: o Deus que refina o seu povo sem abandonar o seu povo, o Deus que trata do seu povo sem abandonar o seu povo, o Deus que cuida do seu povo, que traz juízo, mas não abandona esse povo. A verdade central desse capítulo 48 é que Deus permanece fiel à sua aliança. Deus permanece fiel à sua aliança, ele disciplina seus filhos, ele continua conduzindo os seus filhos para o seu propósito, para o seu alvo. Ele continua, ele não desiste do seu propósito. O problema que a gente poderia destacar aqui é que o coração humano resiste à verdade e continua confiando nas coisas externas. Eles ainda resistem em obedecer, o homem resiste em obedecer à voz do Senhor. Não são sensíveis à voz do Senhor, continua resistindo, mesmo que muitas coisas fiquem provadas. Nos capítulos anteriores, Deus confrontou os ídolos, as nações. Deus confrontou, no caso anterior aqui, os 2 capítulos anteriores, a Babilônia. Deus confronta as nações. Agora Deus se volta para Israel, para nós, para o seu povo. Deus se volta para o seu povo. O problema não é mais a idolatria das nações. Não, o problema não é mais isso. O problema agora é a religiosidade sem transformação. O problema aqui é a estética. É o que está por fora, é aquilo que não é a verdade, está por fora. Israel sabe de Deus, Israel conhece o nome de Deus, eles sabem que Deus conhece a palavra de Deus, eles falam sobre Deus, eles são da aliança, mas o coração deles, ou os corações, estão distantes do Senhor. E Deus está gritando aqui, e eles estão longe. Esse capítulo então mostra que Deus prefere refinar o povo, tratar o povo. Deus não quer o povo externo, o povo religioso, o povo que tem uma estética bonita. Ele quer refinar, ele quer tratar o povo, ele quer expor esse povo, ele quer torcer para tirar o caldo, esse caldo que interessa para o Senhor. Então, ele começa falando que existe um povo que vive de aparência, um povo religioso, mas que resiste ao Senhor Deus. No versículo 1, o Senhor começa descrevendo o povo, eles, né? Escutem isso, ó descendente de Jacó, ele diz. Vocês que juram pelo nome do Senhor, ele fala. Ele está falando a cidade santa, olha só, a linhagem de Judá, o povo da cidade santa. Eles afirmam que confiam em Deus. Eles afirmam que dependem de Deus. Mas Deus revela, não tem verdade nas ações de vocês. Não tem verdade, é só aparência. Externamente, eles são descendentes. Eles são da cidade santa. Eles parecem fiéis, mas internamente eles estão endurecidos. Por dentro, não tem nada que agrada a Deus. O princípio aqui, a verdade aqui é que a religião sem transformação não impressiona, não alcança. Essa religiosidade sem mudança de verdade não adianta nada. Então Deus anuncia o futuro para expor os corações, ou para expor o coração dele, desse povo de Deus. Deus lembra, dizendo, desde a antiguidade eu anunciei. Ele fala,
Desde a anunciedade eu falei, eu anunciei as primeiras coisas, eu sempre falei para vocês antes de acontecer, porque eu conheço vocês, eu conheço a inclinação de vocês, as inclinações. Se as profecias se cumprissem sem aviso prévio, Israel iria dizer assim: ah, foi meu ídolo que fez isso. Se as profecias se cumprissem sem que avisasse, eu sabia disso aí. Então Deus anuncia antes. Quero ver um outro Deus fazer isso. Assim, dessa forma, irmãos, fica claro que o Senhor Deus governa a história. Um dos tópicos que nós já trabalhamos aqui, né? Deus governa a história. Ele cumpre a sua palavra. Lembra da erva? E a palavra do Senhor permanece para sempre. O Senhor Deus merece toda a honra e toda a glória. Que tal se nós aceitássemos isso de bom grado? Aí, a partir do versículo 6, ele vai falar da dureza de Israel. O Senhor descreve o povo, a partir do versículo 6, como um povo obstinado. Um povo resistente, um povo rebelde. Vocês são obstinados, ele diz. São obstinados, rebeldes. Mesmo ouvindo a verdade, vocês não se rendem. Vocês não se rendem, vocês continuam resistindo. Vocês continuam resistindo. Isso revela algo espiritual. Eles são resistentes. Eles não são mansos. A informação, somente informações não transformam, gente. Não transformam. É preciso render-se ou render-nos. É preciso que haja submissão. É preciso que nós tenhamos. Você ouviu essas coisas, olhe para todas elas, vocês não podem admiti-las? Uma das imagens mais profundas aqui, deste capítulo, é essa aqui. Eu te refinei. Na fornalha da aflição, eu te refinei, ele diz. Eu te refinei. Escute, ó Jacó, eu te refinei. O objetivo não é destruição, é purificação. Eu te refinei. O ouro é colocado no fogo para desaparecer? Não, para remover as impurezas. Deus nos trata para remover as impurezas. Da mesma forma, Deus continua agindo hoje. As circunstâncias difíceis servem para trabalhar o nosso caráter, para trabalhar o seu caráter. Então o Senhor fala assim: por amor de mim, eu farei. Por amor de mim. A fidelidade de Deus sustenta a aliança que Ele tem conosco. É por amor dele, Ele diz. Por amor de mim, eu o chamei, eu o criei. O Senhor é o primeiro e o último, Ele diz. Eu sou o primeiro e o último, no versículo 12. Versículo 13, a minha mão lançou os alicerces da terra. Ele é o Criador, é a identidade dele. Ele é o sustentador. O Senhor Deus é o governador, é o governante da história. Ele está sobre todas as coisas. A sua voz criou os céus, ele diz. A sua voz criou a terra, a sua voz criou o universo. Ele diz, a minha mão lançou os alicerces da terra. Nada foge do domínio do Senhor, nada escapa do domínio do Senhor. O Isaías então introduz novamente a ação do servo do Senhor. O amado do Senhor, que coisa linda aqui, né? Olha só. Qual ídolo predisse essas coisas? O amado do Senhor cumprirá o seu propósito, o amado servo do Senhor. Que coisa linda aparecer aqui o Messias, né? Aí então vem o lamento divino. Chegamos então a um dos textos mais emocionantes do capítulo, quando ele diz, quando o Senhor Deus, quando ele diz, se tivesses dado ouvidos ao meu nome, aos meus mandamentos, às minhas ações. Se vocês tivessem ouvido, que declaração impressionante, que declaração maravilhosa. O Senhor mostra o que Israel perdeu pela desobediência. O que esse povo perdeu pela desobediência? Aí ele fala que ele traria paz como um rio, justiça abundante. Ele fala que ele traria descendência fortalecida. A dor, meu amigo, minha amiga,
não está no pecado, está nas bênçãos desperdiçadas pela resistência do nosso coração. A dor não está no pecado, está no desperdício, nas bênçãos desperdiçadas. Será que nós não estamos desperdiçando bênçãos do Senhor? Agora, no verso 20, Deus ordena: sai, deixem a Babilônia, sai da Babilônia, fujam do meio dos babilônios. Deus diz ao seu povo: a libertação chegou, o povo deve deixar o seu cativeiro, o povo deve deixar a Babilônia. Deus promete provisão durante a jornada. Ele promete isso, aquilo que ele promete ele cumpre. Assim como no Êxodo, né? Assim como no Êxodo, ele promete água no deserto. Lá através dos desertos, lá, como ele conduziu através dos desertos. Cuidado constantes, né? Olha só, que fez da rocha fluísse água, lá no versículo 23, fendeu a rocha e jorrou água. Aí vem um aviso final. O capítulo termina com uma frase solene: não há paz para os ímpios. Não há paz, o 22, não há paz para os ímpios, diz o Senhor. Uma conclusão impressionante, não há paz para os ímpios, uma conclusão forte. Deus oferece redenção, Deus oferece restauração, Deus oferece libertação. Deus faz isso. Mas quem insiste na rebelião não experimentará a paz verdadeira, meus irmãos. Quem insistir na rebeldia, na rebelião, na desobediência, não experimentará a paz verdadeira, a paz que excede todo entendimento. Uma pessoa que trabalha no ouro, ele coloca fogo no ouro para purificar. Quem observa de fora pensa assim, quem vê lá o ourives colocar fogo no ouro, fala assim, está destruindo o metal. Quem olha para aquele líquido derretido, né? Olha, tá perdendo o ouro, mas o objetivo não é destruir o ouro. O objetivo, quem está olhando, né, é remover as impurezas que está ali naquele metal. Quando o ouro reflete perfeitamente a sua imagem, o trabalho, então, está concluído. Quando o ourives olha para o ouro derretido lá, e ele reflete a imagem do trabalhador ali que está trabalhando no ouro, ele percebe que está no ponto. Então o alvo não é acabar e desperdiçar o ouro, o alvo é purificar. Então este capítulo 48 deve falar profundamente aos nossos corações hoje. A você e a mim hoje em dia, nesse tempo tão estranho. Tantas coisas são faladas hoje em dia, a gente está meio que perdido, né? Religião, gente, sem obediência não é suficiente, não basta. Conhecer a verdade é diferente de viver a verdade, meus irmãos. Só saber da verdade e não vivê-la é diferente. O Senhor Deus hoje, Ele continua chamando a nossa atenção. Você vai reclamar dele estar te purificando? A sua palavra continua revelando o seu propósito. Ele tem algo para você, Ele tem algo com você, Ele tem algo através de você. Então deixa o Senhor trabalhar, deixa o Senhor trabalhar através da tua vida. Se renda a Ele, é se render, é se render. Nem toda dor é punição, nem todo sofrimento é punição. Algumas dores é para transformação, é para que essa pedra feia fique brilhante, fique gloriosa. Acordemos para isso, despertemos para isso, meus irmãos e irmãs. Muitas lutas surgem da resistência ao que Deus já falou. Deus já falou e nós estamos insistindo em lutar. Nós estamos insistindo em desobedecer. Deus chama o seu povo para sair da Babilônia. Essa lição serve para você? Serve para ti? Deus está chamando você para sair desse ambiente. Há ambientes, hábitos, mentalidades que precisam ser abandonadas. Há ambientes, hábitos, mentalidades que têm que ser abandonadas. Por isso um texto como esse é de muita importância. Existe alguma coisa ou alguma área onde você apenas está ouvindo e não obedecendo? Só ouve? Existe alguma área na sua vida que você só ouve, ouve, ouve
Hum? Hum? Há alguma Babilônia da qual você precisa sair, hein, irmão? Há alguma mentalidade que você perceba que está te afastando da sensibilidade, da comunhão? Deus está chamando a gente através. Leia de novo o capítulo 48. Vamos abandonar a religiosidade vazia. Vamos aceitar o tratamento, o processo de refinamento que o Senhor traz. Vamos aceitar. Tá bom, doendo. Ai, tá doendo. Tudo bem. Mas vamos ouvir a voz do Senhor. Vamos ouvir. Tá doendo. O tratamento do Senhor está doendo, mas é para o teu bem. Não se renda, se renda. Se renda. Talvez você fale assim, mas o fogo está demais. Tá, não. Deus sabe como trazer o fogo. Deus, ele está no controle, ele sabe a medida certa. Ele está sabendo tratar. Ah, tá queimando demais, tá queimando demais. Não tá, não. Se renda. Pode até falar que tá doendo. Pode até falar, mas tá doendo. Mas se renda. Não se rebele. Isaías 48 é muito importante para chamar a nossa atenção. Porque às vezes a gente passa por situações difíceis. E não tem problema você falar, tá doendo, Senhor. Tá doendo, Senhor. Fala comigo, Senhor. O Senhor está tratando cada um de nós. E Ele sabe tratar. Isso é impressionante, Deus cuidar da gente, viu? E eu sei, você e eu não somos o ponto fraco de Deus. Eu sei disso. Você não é a última bolacha do pacote. Não, você não é. Isso foi Cristo. Entendeu? Você não é. Mas Ele cuida de cada um de nós. Já pensou? Ele cuida de cada um de nós. Ele zela por cada um de nós. Já pensou nisso? Puxa, que coisa importante para nós, né? Que coisa maravilhosa para nós, né? Então fique com esta palavra, com essa orientação. Você pode até falar que está doendo, tudo bem. Pode até falar que está doendo. Mas acordemos. Deus vê além da aparência religiosa, tá bom? Deus vê além da aparência religiosa. A sua palavra governa a história. Ele governa, tá bom? A aflição que você está passando pode ser apenas um tratamento, um refinamento. A obediência produz paz. A obediência produz paz. Deus chama você e a mim para sair dessa mentalidade babilônica. Saiamos desta mentalidade babilônica e nos rendamos ao Senhor. Amém? Muito obrigado por sua presença aqui, por sua audiência aqui. E eu conto com a sua presença aqui todos os dias, de domingo a domingo, entre 9 e 10 da manhã. Chame seus amigos para participarem conosco. Peço a vocês também que nos ajude financeiramente. As contas estão aqui abaixo, você pode colaborar conosco, tá bom? Nós precisamos pedir, nós pedimos, fica pela sua consciência, ajudar a gente ou não ajudar a gente, tá bom? E ore por nós, as orações de um justo podem muito ter seus efeitos, não deixe de orar pelo Ministério Apostólico Metodista, tá bom? Assim, vamos orar agora e encerrar o nosso encontro. Meu Pai amado, meu Deus querido, muito obrigado por essa manhã, pela palavra, pela orientação, pela revelação. Livra a gente do homem mau, da pessoa amada, da pessoa violenta. Nos dê uma semana abençoada de excelência. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos.